As bactérias são geralmente microscópicas ou submicroscópicas, detectáveis apenas com o uso de um microscópio eletrônico. Algumas são superbactérias, outras não. Eu conversei com a professora Ana Sara Levin, diretora da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que disse que a Acinetobacter baumannii, quando em ambiente hospitalar, pode ser considerado uma superbactéria, uma vez que é resistente à medicação. O grande problema com a denominação superbactéria é o que a gente considera uma superbactéria. A gente poderia considerar que uma superbactéria é uma bactéria especialmente agressiva e que causa uma infecção com alta mortalidade, que as pessoas morrem muito mais frequentemente. Ou, eu acho que é o que mais se usa atualmente, é a superbactéria, é aquela que é difícil de tratar, que ela tem resistência bacteriana aos antibióticos, então ela tem resistência aos antibióticos e não responde. Acho que está se usando mais essa segunda definição. Se a gente olhar para o Acinetobacter, ele tem realmente resistência a muitos antibióticos. Então, nesse sentido, eu acho que poderia ser considerado uma superbactéria. Por outro lado, ele não é uma bactéria especialmente agressiva para o ser humano. Ele geralmente causa infecções em pessoas muito debilitadas. Presente na natureza, a Acinetobacter é utilizada nas plantações de cana-de-açúcar para aumentar sua produção. É uma bactéria que existe na natureza, é uma bactéria que existe nas plantas, que existe na natureza. Inclusive tem alguns lugares em que se coloca a Acinetobacter para infectar cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar produz mais, pode produzir mais, ser mais produtiva. E ela, nos anos 90, começou a ser uma causa importante de infecção hospitalar no Brasil. Ninguém sabe exatamente por quê, mas provavelmente por essa característica de ser resistente. Então, quando você usa antibióticos, ela resiste e acaba aparecendo no hospital onde se usa muitos antibióticos. E onde tem uma coleção de pessoas que estão doentes, que estão debilitadas, que têm deficiências de imunidade e que já são mais suscetíveis a uma bactéria que não é assim tão agressiva, mas que nessa condição pode causar infecção e causa doença. Então, nesse sentido, a Acinetobacter é uma bactéria importante na infecção hospitalar. Qualquer pessoa pode ter a Acinetobacter baumannii no corpo e não saber. No entanto, ao entrar em contato com pessoas doentes ou em ambiente hospitalar, isso se torna um problema. Possivelmente, uma porcentagem das pessoas, não dentro do hospital, na comunidade mesmo, entre as pessoas que não têm doença nenhuma, uma porcentagem das pessoas é portadora de Acinetobacter no seu intestino, na sua pele, e isso não causa nenhum problema. Aí uma pessoa doente que vem para o hospital, que tem essa Acinetobacter na sua microbiota, na sua flora, seu corpo, começa a tomar antibióticos. Os Acinetobacters, eles resistem aos antibióticos, então eles não morrem. Eles conseguem se multiplicar mais porque existe menos concorrência com as outras bactérias que foram eliminadas pelos antibióticos, e elas acabam crescendo ali, achando o perfeito local para elas crescerem. Aí uma pessoa dessas, portadora de um Acinetobacter, acaba sendo a fonte para transmissão para os outros pacientes, que também estão nessa condição, ou pelos objetos, ou pela equipe de enfermagem, ou equipe médica que cuida de um paciente e não faz higiene das mãos, passa para o outro paciente, e aí ela vai de paciente a paciente. A doutora Ana Sara explica que não é possível acabar totalmente com uma bactéria, mas o uso correto de antibióticos somente com indicação médica e, quando necessário, minimiza o problema. É difícil acabar com as bactérias completamente. A melhor situação é usar antibióticos de maneira sábia, vamos dizer, usar antibióticos somente quando elas são necessárias, porque o antibiótico tem a vantagem de tratar uma infecção, mas tem a desvantagem de selecionar bactérias que são resistentes, de matar as outras bactérias e deixar se multiplicando as bactérias resistentes àquele antibiótico. Então, usando antibiótico de maneira sábia, somente quando precisa, já é uma ajuda. A outra é a transmissão entre as pessoas no hospital, que a técnica perfeita dos cuidados e a higiene das mãos e
A técnica nos procedimentos invasivos perfeita das equipes de saúde, médico, de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, até radiologia, quando vem fazer um raio-x no leito, essas técnicas perfeitas são as técnicas que previnem a transmissão de uma bactéria que está numa pessoa para outra pessoa. A maioria das pessoas portadoras da Acinetobacter nem sabe que tem a bactéria. Só quando estão debilitadas descobrem o problema. Olha, a maioria das pessoas que têm Acinetobacter não tem nada. Elas portam a Acinetobacter sem problema nenhum. Aí, quando elas estão debilitadas, elas podem ter uma infecção pelo próprio Acinetobacter. E aí, elas podem ter qualquer tipo de infecção. Estando hospitalizada, sua transmissão pode ocorrer através de um catéter, em um aparelho de ventilação mecânica, por uma sonda urinária ou em qualquer outro meio. Eu conversei com a professora Ana Sara Levin, diretora da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre a Acinetobacter baumannii. Simone Lemos, para a Rádio USP.